Bom dia, irmãos, a paz a todos. Hoje vamos ficar com a lição de número 5, quando a adversidade é gigante. Bom, pelo tema a gente já sabe, né, dá para ter uma noção de que personagem a gente vai falar. Exatamente, é personagem de Davi. Peço perdão para vocês se está barulho, por causa da passeata, época de eleição, vocês já sabem, tá? Mas é uma lição bem simples, mas que fala muito no nosso coração, tá bom? Como eu sempre faço, eu vou ler e a gente vai comentando junto, tá bom? Primeiro tópico. E o nosso texto base se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Olha só. A vida é um enfrentamento diário, as adversidades parecem ser gigantes, sem solução. Elas podem nos cercar por dias, meses ou até anos, tirando o nosso sono, a nossa alegria e paz. Gigantes que nos amedrontam, levando-nos ao desânimo, medo, insegurança, angústia e ansiedade, insistindo em nós e nos desafiar a uma espécie de duelo existencial. A Bíblia Sagrada relata diversas histórias que nos mostram como agir diante deste cenário. Encontramos, por exemplo, no livro de Números, capítulo 13, os espias que se apavoraram e desistiram da conquista da terra, pois ali viram gigantes. O que eram esses gigantes? Eram as provações, né, que tinha para conquistar aquela terra. Todo mundo sabia que Moisés tinha mandado, né, os 3 espiões para ir investigar sobre Canaã. E tinha que procurar saber como é que estava lá, quem estava no lugar, que tinha que batalhar para conquistar a terra que era deles por direito. Então, eles não se importaram, né? Se tinha fé, se Deus estava com eles não lembraram, não pensaram nisso em nenhum momento. Eles só viram que era difícil, que tinham muitos homens lá protegendo aquela terra, e eles logo se apavoraram e queriam desistir. Não, Moisés, não dá pra gente invadir, porque tem muita gente, mais que a gente não vai conseguir. Então eles logo se apavoraram, né? E o que o texto da lição quer dizer aqui? Que às vezes no nosso momento a gente vê as coisas, às vezes maior que nós, maior que nós podemos fazer, mas esquecemos do Deus que servimos. Vamos lá. Logo, se autoclassificam como pequenas, insignificantes e incapazes de superar aquelas adversidades ali impostas. Outro exemplo, porém, nos mostra um comportamento diferente e que não houve medo nem fuga. No texto de 1 Samuel, capítulo 17, encontramos Davi, um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento. O grande diferencial deste jovem foi de não ter se acovardado, não ter se concentrado no tamanho do gigante, mas sim confiado sua vida ao poder do Senhor dos Exércitos. Então a gente vê, né, 2 histórias parecidas um pouco, porque era em relação à conquista de uma terra e o outro em relação ao que os filisteus estavam amedrontando o povo de Israel. Ambos estavam se relacionados em guerras, né? E a diferença era que um estava crendo e o outro não. Um só jovem, tinham 3 espiões. E a maioria deles, né, só Caleb e Josué que insistiram, que creram que Deus estava com eles. E Davi sozinho, né, em meio àquele exército de filisteus, junto com o gigante Golias, ele acreditou que o Senhor dos Exércitos estavam com eles. Então, se ele estava com ele, não tinha no que temer, né? E muitas vezes a gente não pensa assim como Davi. Tópico 1. O grande desafio. Hoje, o desafio às tropas de Israel. 1 Samuel 17:10. Golias zombou, ameaçou, tentou desestruturar psicologicamente o exército de Israel. E essa parte aqui de desestruturar psicologicamente não é só em relação ao filisteu Golias. É em relação também às provações que a gente passa na nossa vida, que psicologicamente a gente fica muito afetado. Não importa se é uma pessoa, né? Não importa que esteja fazendo isso, cometendo isso com você. Não importa se é
uma ocasião, né, que aconteceu no trabalho, uma coisa chata, mas que mexe psicologicamente com a gente. Então a gente vai ficar aflito, isso vai mexer com o nosso físico, vai mexer com a nossa parte exterior e a nossa parte interior e mental. Isso acaba prejudicando, né? Se a gente não estiver firmado espiritualmente, nós não vamos conseguir vencer isso. Não vamos conseguir vencer a questão mental e a questão física, né? Porque a nossa parte espiritual está afetada. Então, lá. Ele era soldado filisteu, considerado gigante por ter quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e sua armadura pesava quase 70 quilos. Muito pesada, né, gente? Ele tinha que ser bem forte, né? Um gigante bem forte para carregar um ser humano, por exemplo, de estatura média. Ele pesa 70 quilos, né? Deve ter 1,70 m, deve pesar por aí os 70 quilos ou não. Isso já é pesado. Imagina um homem gigante já ter essa medida a mais, né? Precisa ser a mais para aguentar o próprio peso. Eu mesmo não aguento o próprio peso. Então você imagina como é que era forte e como é que era grande aquele gigante. E ainda mais como era grande a fé de Davi por saber e crer que ele podia sim vencer aquele gigante. É muito ensino pra gente. Os gigantes que nos afligem também fazem o mesmo. Eles nos provocam, apontam nossas fragilidades e assim tentam nos tornar cada vez mais vulneráveis. O gigante Golias tentava a cada zombaria bloquear a percepção que os israelitas tinham de Deus. Então, o gigante ele costumava zombar, né, do povo de Israel, e isso costumava amedrontar eles. Então eles começavam a duvidar, a questionar do Deus que eles tinham. E isso é uma coisa que é muito pro nosso dia, né? Que a gente passa por tantas provações que começam a fazer a gente desconfiar do como o nosso Deus é poderoso, de como ele pode solucionar isso num simples estalar de dedos. Mas assim, eu sei que não é fácil, somos humanos, somos falhos, mas é porque a gente tem que estar firmado espiritualmente, assim como o Davi estava. Vamos lá? De igual modo, o gigante em nós invade a nossa mente através de pensamentos, nos fazendo perder essa conexão com Deus, roubando a nossa paz e esperança, dando-nos a sensação que estamos sozinhos. Então, não só como Davi, gente, como os irmãos de Davi e os outros israelitas ficaram em relação aos gigantes, se sentiram sozinhos e fracos. Davi é o personagem que a gente tem que imitar. Saber que a gente tem um Deus que é forte, todo-poderoso, que independente da situação que estamos passando, ele vai estar conosco, vai nos proteger e vai nos auxiliar para não ficarmos amedrontados com a situação. Davi, porém, um simples pastor beduíno, jovem, mas moço de seus irmãos, surge com pedrinhas em uma funda. Isso está no verso 40, tá? De 1 Samuel 17, onde fala que Davi pegou as 7 pedrinhas e colocou na funda. O duelo não é vencido quando Golias cai no chão ao ser atingido pela pequena pedra, e sim por armas espirituais e genuína confiança em Deus. Vamos lá, aí tem o capítulo 45, quero ler com vocês, o verso 45 e 47 de 1 Samuel 17, tá? Vamos lá? 45. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então, gente, presta atenção. Imagina se a gente falasse isso todas as vezes que a gente tivesse uma aflição, com essa convicção de que temos um Deus.
Ia ser ótimo se a gente pensasse como Davi e toda vez que a gente se sentisse amedrontado, a gente falasse com essa convicção que o Senhor é o nosso Senhor dos exércitos, ele vai vencer com a gente essa batalha. Isso é muito bonito. Então aqui ele fala, né, no verso 45, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e de quem amaldiçoa. O grande segredo para enfrentar o gigante, portanto, é manter o foco em Deus em meio às muitas vozes. É focar, gente, naquele que vai ajudar a gente. Não adianta, em meio às muitas tribulações, provações que a gente passa, a gente vai procurar amigos. Não, não é essa pessoa que vai te auxiliar, que vai te... Ele pode até te... Os amigos de Deus, né, que são enviados por Deus, ele vai te orientar a seguir a palavra de Deus, mas quem mesmo você deve recorrer em oração é Cristo. Você deve conversar com ele em relação à situação que você está passando, e é ele que permitiu que você passasse por isso, é ele que vai acabar com a situação ruim que você está passando. Portanto, aprendemos 3 lições importantes aqui com a lição. Davi não se considerou autossuficiente, ele foi dependente de Deus. Então, você vê que Davi, ele venceu a batalha, mas em nenhum momento ele levou a glória para si. Ele não se vangloriou, ele sempre pôs Deus em primeiro lugar e falou que ele vem em nome do Deus vivo e não por nome de Davi. Então, às vezes, quando estamos na batalha e quando a gente vence, não vem, eu consegui. Deus me fez conseguir. Eu consegui através dele. Então, ele não se vangloriou, ele se mostrou totalmente dependente do Deus que ele serve. Outro tópico. Encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles. Então, ele ainda mostrou coragem, né, para outras pessoas, que as outras pessoas estão bem, a gente está passando por exemplo, a gente passa por uma situação que a gente vence por Deus, né, com Deus, e a gente mostra para aquela pessoa que ela também vai poder vencer se ela estiver com Deus. Derrotou Golias, não aceitando palavras de derrota, mas provando que havia Deus em Israel. Então ele mostrou o verdadeiro Deus. Tópico 2. Concentre-se em Deus. Durante 40 dias, os filisteus aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Isso 1 Samuel, capítulo 17, verso 16. Golias era um entre os milhares dos outros filisteus. Todos nós temos muitos gigantes. E, vez ou outra, uma toma posição de destaque. Isso em relação às nossas provações, tá, gente? Dia ou noite estão ali, nos perseguindo com problemas internos e externos. Tudo o que vivemos no nosso dia a dia afeta diretamente o nosso físico, a nossa saúde mental e nos confronta espiritualmente. Então, às vezes, quando a gente está... o que acaba afetando muito, né, as provações, como eu conversei com você, a gente afeta primeiro a parte espiritual, se a gente não estiver firmada com Deus, acaba atrapalhando a nossa parte mental e o nosso físico, que a gente começa a transparecer que aquilo que tá dentro não tá bom, não tá bem, você não tá bem. Então, se afetou aqui dentro, vai começar a transparecer por fora. Então, são esses 3 aspectos que a aprovação, ela mexe com a gente. O sofrimento pode atingir essas 3 áreas e muitas vezes não conseguimos ter o discernimento certo para combatê-lo. Precisamos compreender que às vezes o sofrimento faz parte da vida. Não podemos fugir da realidade, mas enfrentá-los com coragem. Davi não se vitimizou, ele reconhecia suas limitações e se concentrava em Deus. Gente, olha que perfeito. Primeiro de tudo, a gente aprendeu que Davi, ele se mostrava totalmente dependente de Deus. Então, primeiro, ele conhecia os limites dele. Ele não queria se vangloriar, ele não queria estar no tópico, né? Porque depois que ele venceu o gigante, ele poderia muito bem, né? Como ele ficou bem famoso por aquela atitude que ele fez, né? Através de Deus. Ele poderia muito bem ser o bambambam da história. Mas ele sempre se mostrou dependente do Deus que ele servia. E é a mesma coisa que devemos fazer. Ele reconhecia suas limitações, mas sim se concentrava em Deus. Assim, não podemos estudar a Bíblia Sagrada como uma espécie de livro de autoajuda. Ela é o livro da verdade, que abre o nosso entendimento para vermos a existência como de fato é.
e conhecer a Deus e sua ação na história humana. O fato de conhecer a Deus, porém, não nos impede de passar por momentos difíceis, de sentir dor, de sofrer. Às vezes, muitas pessoas se frustram com o Evangelho de Deus porque acham que quando a gente... você tá Jesus porque eu não vou passar mais por provação. Com Deus eu vou estar livre de tudo. Não. Pelo contrário, o cristão sofre mesmo. O cristão passa pela prova para ele ver se ele acredita mesmo, se ele confia mesmo no Deus que ele serve. Então, assim, a gente estar com Cristo não quer dizer que a gente está imune dos sofrimentos. Tem que ter isso em mente. Ele tem propósitos. Todavia, nos ensina a passar por eles, sabendo que Deus está conosco. Ele tem propósitos e promessas, por isso é preciso confiar nele. Depois deste duelo, Davi passou por outras situações de angústia, medo, culpa, tristeza, raiva, os quais tentavam paralisá-lo. Então não foi só o gigante Golias, foram vários outros gigantes na vida de Davi que tentaram amedrontar ele, frustrar ele, deixar ele psicologicamente, fisicamente conturbado. Então não foi só um, e não vai ser só um na vida da gente que vai tentar com que a gente nos afaste de Deus. Vai ter vários, mas aí sim que vamos mostrar quem vamos ser. Se vamos ser que nem os personagens de Números 13, os espiões, que desistiram por ver, né, como é que estava a terra, ou se vamos ser como Davi. Vamos acreditar, enfrentar e dizer que viemos com Deus em meio a essa luta. 3. O triunfo da fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser o Jesus, Filho de Deus? Davi, o jovem pastor de ovelhas, conhecia os perigos do campo, enfrentando ursos e leões para proteger o seu rebanho. Ele conhecia Deus e era conhecido por ele, e isso bastava. Por isso, diante daquele homem tão grande em estatura, mesmo sem ainda ser soldado de Israel, Davi estava pronto para o duelo. Então, ele conhecia Deus e Deus o conhecia. Isso bastava, não precisava de mais ninguém. Davi, quem é Davi? Não precisava que outras pessoas, que ele fosse reconhecido por outras pessoas. O Deus que ele servia conhecia ele conhecia o Deus. Então isso bastava. Então ele nem precisou ser soldado mesmo, que os soldados eram os irmãos dele. Ele só era apenas um pastor de ovelhas. Era uma pessoa insignificante para os soldados, né, fortes daquela época. Era totalmente fora do padrão que era posto para derrotar uma batalha, uma guerra, um gigante. Conhecer a Deus é mais importante para enfrentar as adversidades do dia a dia, pois é necessário para enfrentá-las, em condições de vencer. Usar as armaduras espirituais. Em Efésios 6, do 10 ao 17, encontramos as armas que precisam nos revestir, pois a nossa luta é contra o sangue. Pois a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Isto é, não é contra seres humanos ou forças materiais ou sociais. Ela é espiritual. Quando nos concentramos no gigante, tropeçamos e caímos. Então, quando a gente não foca em quão grande é o nosso Deus, a gente acaba focando no gigante, no problema, na provação que está passando, a gente acaba tropeçando e caindo. A gente acaba transparecendo que não está tudo bem. A gente acaba transparecendo que o nosso psicológico, o nosso físico não está bem. A gente acaba fracassando. Como aconteceu com os 10 espiões, das 10 espias de Números 3. E as consequências são altamente danosas. Ao invés disso, devemos ser como Davi, mantendo o foco em Deus, que é maior que qualquer problema, por mais gigante que seja ou pareça ser. É como diz a famosa e anônima frase: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Quem nunca ouviu, né, gente, essa frase? Não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao teu problema o tamanho do teu Deus. Mas é muito, muito verdade. Porque a gente tem que ter em mente como vamos dar de frente com a situação, com a provação. Se vamos fazer como os espias, né? Se amedrontar, não consigo. Deixa pra lá que eu não consigo, eu não quero. Deixa aqui no meu canto
extasiado mesmo. Ou se vamos ser como Davi, eu venho a ti com lança, você vem a mim com lança, espadas e escudos. Mas eu vou a ti com o Senhor dos Exércitos. Se vamos enfrentar a situação. O nosso desafio hoje é manter o foco no autor da nossa fé, Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Isso se encontra em Romanos 10, 17. Portanto, para nos concentrarmos em Deus, precisamos conhecê-lo através da oração e o estudo da palavra, buscando poder e sabedoria vindas dele para vencer os problemas. Então, gente, como você pode ser como Davi? Como a gente pode ser como Davi? Como é que a gente vai ter uma base? Como é que a gente vai ter um alicerce para ser como Davi? A gente não tem mais nem menos do que a nossa palavra. A palavra de Deus vai nos ensinar a ser como Davi. A palavra de Deus vai nos ensinar que as provações não são maiores que a gente. Que as provações não batem, não chegam nem aos pés do Deus que nós servimos. Então, por isso que temos que ter uma vida de oração, de sacrifício com Deus e de intimidade com Ele. O gigante tenta nos paralisar, nos levar à desistência e ao cansaço físico, mental e espiritual. Mas o Senhor nos encoraja a enfrentá-lo e vencê-lo por meio da nossa fé. Assim como Davi, não deixe o medo vencer você, nem mesmo pensamentos autodestrutivos e pessimistas desanimarem você. Não temos pelo menos um Golias quando não são vários que assombram nossas vidas. Porém, não esqueça que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele nos dará a vitória. Agora, gente, para pensar e agir. As adversidades e crises são inevitáveis, por isso é indispensável termos em mente as seguintes convicções. São 4, então vou começar lá com vocês. Primeiro, temos enfrentado gigantes nunca vistos por nós, como por exemplo a pandemia que a gente tem vivido, o Covid. Todavia, Deus é o mesmo, ontem e hoje e será eternamente. Os contextos históricos mudam, mas o nosso Deus não. Então, independente do gigante que a gente está passando, a gente está acabando de passar por um gigante enorme que foi essa pandemia. Mas olha só como o nosso Deus permanece. Ele é o único hoje e sempre. 2. Assim como Davi, é preciso fazer a escolha de enfrentar ou fugir. Não dê ouvidos às vozes dos gigantes, pois ela não tenta tirar a sua alegria e paz, provocar insônia e pensamentos depressivos. Os problemas parecem enormes quando prestamos mais atenção neles. Concentre-se em ouvir a voz de Deus. Feito isso, encare o gigante, fugir jamais. Então a gente já tem o conselho desde o começo da lição, a gente já prestou atenção que a gente não deve fugir e sim encarar o gigante. 3. Cuide da sua saúde física e mental e, antes de tudo, espiritual. Afinal, a força exterior depende totalmente da plenitude interior. Nosso corpo precisa de alimentos e exercícios. Nossa mente precisa de pensamentos esperançosos e positivos. E nossa vida espiritual precisa estar revestida de Deus. Cada item de armadura de Deus, de acordo com Efésios 6, é uma virtude que somente é plena em Deus. Entenda, a armadura é de Deus porque é a que Ele mesmo usa. Ele a replicou para nós usarmos. E 4. Você não é pequeno nem insignificante. Segundo Deus, você é escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. E é só depender dele. Então a gente aprendeu 5 tópicos maravilhosos sobre como devemos agir mediante os gigantes da vida, como devemos ser, não devemos ser que nem os espias, e sim como Davi, ter fé, foco, né? E enfrentar qualquer dificuldade. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e vamos ser como Davi. Vou orar aqui e para a gente encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiro te damos graças, Senhor, por mais uma aula abençoada que Tu nos concede. Senhor, eu te peço, Senhor, que continue abençoando as nossas vidas e tenha piedade de nós. Nós não sabemos enfrentar tantas as batalhas dessa vida, mas sabemos que Tu, Pai, é o nosso guia, nosso Deus forte, o Senhor dos Exércitos, que nos faz atravessar todas as provações.
Senhor, que nós não possamos ser como os espias que desistiram ao ver as batalhas, mas que a gente possa ser como Davi e enfrentá-las de frente, porque servimos a Ti e acreditamos no Deus que servimos. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, abençoa cada um que está assistindo essa aula e os que não vão assistir. Em nome de Jesus, amém. Beijo, gente, fica na paz e até a próxima aula.